Olá, eu sou Humberto de Campos, jornalista, e tenho o prazer de apresentar o podcast Diálogos Industriais. Tenho o prazer também de receber para este Diálogos Industriais o presidente executivo da ABIMAQ, José Veloso, para a gente conversar um pouquinho a respeito da indústria de máquinas e, naturalmente, dos problemas políticos da indústria de máquinas, que tem na frente parlamentar da indústria de máquinas o braço de parlamentares para tentar criar uma legislação que se adeque a este Brasil que se desindustrializou e que está tentando se reindustrializar. Mas a notícia do dia é escala 6x1 na Câmara dos Deputados já passou, ainda tem o Senado. Ela implica muito na indústria, presidente? Olha, na indústria de máquinas, nós não temos escala 6x1. Na verdade, logicamente que tudo na vida tem sua exceção. Mas o grande contingente das indústrias é 5x2. As empresas normalmente descansam no sábado e no domingo. Então a questão da escala, não, no setor de máquinas. A questão da redução de jornada, sim. Né? A nossa jornada, ela na média é 42 horas, mas o que nós somos contra é a regulação desses dois temas na Constituição. Nenhum país do mundo tem na Constituição escala de trabalho. E a Constituição brasileira fala em 44 horas, mas na prática o setor de máquinas trabalha 42. Então, logicamente, eu vou falar, isso não é um cavalo de batalha. Só que o setor de máquinas está dentro do Brasil. E o custo Brasil é para todos. Então, o que acontece? Muitos setores da economia, principalmente aqueles que mais empregam, que são pequenas empresas, microempresas, e é também onde o trabalhador faz suas compras, eles vão ter um grande aumento de custo. Então, o Brasil, quando a gente fechar a conta, o Brasil vai ter um aumento de custo. As coisas vão ficar mais caras, principalmente os serviços. Então, quando você fala que o ambiente vai piorar, o setor de máquinas está dentro desse ambiente do país. Então a economia brasileira vai mal, o Brasil é um país que tem problemas graves, você mesmo falou, da desindustrialização, que vem por conta do custo do Brasil, e essa medida, e principalmente o engessamento que ela faz pela Constituição brasileira, ela vai aumentar o custo do Brasil. Nas conversas que a ABIMAQ tem tido com a FPMAC, o Brasil tem solução? Nós temos um arcabouço legal que agrade a quem emprega, a quem produz no Brasil? Olha, o que a gente reporta para os parlamentares, principalmente ligados à FPMAC, mas não só da FPMAC, é que o Brasil hoje tem um ambiente de negócios ruim. Né? Nós temos hoje insegurança jurídica, nós temos mudanças de regras o tempo todo, nós temos um problema orçamentário no país e com isso nós temos uma carga tributária muito alta, mas principalmente o grande inimigo da indústria de máquinas, porque quem compra uma máquina, investimento está fazendo. E o grande inimigo é a taxa de juros. Né? Então, com o desajuste fiscal que tem no Brasil e o aumento de gastos, você tem um problema sério, que você tem a política fiscal brigando com a política monetária. E aí a taxa de juros sobe. Taxa de juros subindo, cai investimentos, menos máquinas. E a produtividade do Brasil, que já é muito baixa, nos últimos anos vem piorando muito pela falta de investimentos. Presidente, nós que já temos alguns cabelos brancos, eu mais do que o senhor, mas a gente vem ouvindo isso na nossa história, que a taxa de juros brasileira sempre foi proibitiva. Como que ficam os investimentos? Então, nós estamos hoje com uma taxa de investimento no Brasil de 16,8% do PIB. Né? Então, todos os investimentos feitos no Brasil montam 16,8%. O Brasil tinha que ter uma taxa, um país do nosso porte e com a nossa economia um país emergente, tinha que ter uma taxa de 25% do PIB. Nós estamos muito longe disso, mesmo considerando que a gente tem um déficit muito alto, porque são muitos anos sem investimento. Então, e a coisa só se agrava. A nossa taxa de juros alta, ela tem, em parte, é aquilo que eu falei há pouco, que é a questão do desajuste fiscal. O país que gasta mais do que arrecada, é uma carga tributária muito alta, e ele precisa, para suportar esse aumento de gastos, ir ao mercado
tomar dinheiro, aí precisa pagar uns juros mais altos por dois motivos. Primeiro, porque precisa do dinheiro. E segundo, porque quem empresta o dinheiro está correndo muito risco aqui no Brasil em função dos problemas políticos e insegurança que tem. Então, esse é um problema sério. Mas, ao mesmo tempo, também existe um outro problema, e eu não estou aqui minimizando o problema fiscal do país, que é uma cultura que nós temos. E o Banco Central, o Banco Central sempre foi pró-setor financeiro, né? Então, quando a gente vai na ponta do lápis e calcular qual deveria ser a taxa de juros, qual realmente é o custo, o risco de investir no Brasil, o risco país, a taxa de juros é muito elevada. O Banco Central erra na hora de fazer a sua avaliação, mas também nós temos o problema de desajuste fiscal. São as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso é tão importante a atividade da ABMAC em Brasília, cuidando junto com a FPMAC, com esses parlamentares de trazer uma legislação que melhore esse ambiente? Nós só vamos resolver o problema do país se a gente melhorar a política. Não tem outra forma de nós melhorarmos o ambiente de negócios se a gente não melhorar o arcabouço legislativo do Brasil. Por exemplo, tivemos uma boa notícia, um bom exemplo com a reforma tributária. A reforma tributária veio no caminho certo. Ela vai melhorar, vai diminuir o risco, vai diminuir o contencioso, vai facilitar, vai simplificar e vai trazer mais justiça tributária. Mas não é só isso, né? Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios no Brasil. E nós só vamos conseguir melhorar esse ambiente de negócio tendo uma legislação mais clara, mais perene, mais pró-investimento e que traga para a sociedade uma previsibilidade maior. O investidor, ele quer enxergar a longo prazo. Ele quer ter a certeza de que o dinheiro que ele investiu, ele vai ter aquele retorno programado. E nós só vamos conseguir isso com previsibilidade. E aí é necessário uma reforma em vários aspectos do Brasil e por isso é importante uma agenda legislativa pró-previsibilidade, pró-investimento, pró-indústria. Presidente Veloso, muito obrigado e nós voltamos daqui a pouco com outras pessoas conversando aqui no Diálogos Industriais. Foi um prazer. Voltamos aos nossos Diálogos Industriais, o podcast da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas. Eu tenho o prazer de receber o presidente da Frente Parlamentar, deputado Vitor Lippe. Deputado, muito obrigado por estar com a gente. E hoje nós estamos conversando muito a respeito da escala 6x1. O presidente da ABMAC estava me dizendo que para a indústria de máquinas esse não chega a ser um fator que defina. Ele apenas era contra tudo estar na Constituição. Parece uma mania nossa brasileira. Mas o senhor sempre tem, eu quando vou ao seu gabinete vejo lá aquela lista de projetos que são importantes para a reindustrialização desse país que se desindustrializou. O que tem de novo, o que nós temos nesta área para oferecer para quem precisa entender dessa indústria tão importante para o Brasil? Bem, nós tivemos realmente essa questão da aprovação, da redução da jornada. Se ela é bom para o trabalhador, ela é uma dificuldade a mais, obviamente, para as empresas que acabam tendo um custo adicional. Isso é uma tendência do mundo, está acontecendo em muitos países, e agora a nossa preocupação é buscar o governo para ter medidas compensatórias, já que isso vai aumentar o custo das empresas, do comércio, dos serviços. Como é que a gente pode compensar isso para que isso não seja repassado para o consumidor? Porque é natural, se tem um aumento de custo, você vai repassar isso para a sociedade. Então, acho que é um debate que vai continuar. Nós tivemos uma primeira etapa, certamente motivada pela questão eleitoral, mas era também um desejo da grande maioria da população brasileira. Então, agora nós temos que trabalhar as medidas compensatórias. Mas nós temos outras pautas importantes, como você falou, para fortalecer a nossa indústria, porque a indústria é essencial ao país. Cada emprego dentro da indústria são 4 fora. Então, por conta dos fornecedores, dos prestadores de serviço, então o emprego da indústria é muito importante. Além do que, a indústria é fundamental na questão
tecnológica do Brasil. Hoje, quase 70% da questão da inovação do Brasil, da pesquisa e da inovação, está relacionada às indústrias. Então, ela tem cadeias produtivas, cadeias tecnológicas de muita qualidade. E não dá para você imaginar que um país importante como o Brasil não tenha uma indústria forte. E nós estamos perdendo competitividade com o resto do mundo por um problema. Não é nem pela qualidade das nossas indústrias, mas é por conta do custo do Brasil. Produzir no Brasil custa mais caro do que produzir fora do Brasil, por uma série de legislações e condições locais. Eu acho que esse é um trabalho que nós temos que fazer para dar uma condição de isonomia, de competitividade da indústria nacional com a indústria que está fora do Brasil. E o Brasil já teve a 8ª indústria mais importante do mundo, há 40 anos atrás, aproximadamente, 40, 50 anos atrás, caiu para a 9ª, caiu para a 10ª, caiu para a 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, nós estamos em 15º. Felizmente, o governo criou o Ministério da Indústria, que tinha sido extinto no governo anterior, o que é um absurdo, mas enfim, e criou um programa chamado Nova Indústria Brasil. Tem uma série de questões. Estamos trabalhando nisso, porque algumas ideias precisam ser colocadas na prática. E entre essas questões, esses desafios para melhorar a competitividade da indústria nacional, entre os desafios que eu gostaria de citar aqui, entre eles está a questão da altíssima taxa de juros. Então, os empresários que estão nos ouvindo aqui, eles sabem que ele precisa trocar os equipamentos. A cada 10, 15 anos, ele precisa estar substituindo por equipamentos que produzam mais. E isso não está acontecendo no Brasil porque a taxa de juros para você financiar alguma coisa é a mais alta do mundo. Então, nós precisamos de juros mais baixos, juros subsidiados, juros que sejam possíveis para financiamento da troca das nossas máquinas para a gente poder produzir mais, para poder competir com o restante do mundo, porque nós temos uns juros aqui que é praticamente proibitivo. A segunda questão é o desenvolvimento econômico e tecnológico, a questão da pesquisa e inovação. Isso está aumentando o número de recursos. A FINEP, a Embrapi, a questão do próprio BNDES, nós estamos tendo mais recursos e isso os empresários precisam aproveitar, porque essas taxas de juros são bastante atraentes, então isso é uma coisa que nós precisamos incentivar a indústria a buscar esses recursos para inovar, que é essencial. A outra questão importante, nós conseguimos criar as letras de crédito de desenvolvimento. No Brasil, nós já temos a letra de crédito do agro, temos a do setor imobiliário, faltava da indústria. Então, nós conseguimos criar isso ao ano passado, mas ela ainda tem um valor muito limitado. Precisamos lutar junto ao governo, rever essa legislação para poder ampliar os recursos, porque isso pode trazer recursos da população que investe, investe vamos dizer, nessas letras de crédito, e essas letras de crédito ajudam a financiar com juros mais baixos as necessidades da indústria brasileira, e inclusive da área de tecnologia e inovação. Portanto, essa é uma pauta interessante. A outra questão é a questão das compras públicas. Nós compramos muitas máquinas, equipamentos, veículos, e hoje nós temos muitas compras públicas que nós acabamos comprando produtos chineses. E a gente sabe que os produtos do Brasil têm mais qualidade, eles são tropicalizados, a gente tem uma rede de assistência muito maior. Inclusive, quem vai comprar máquina prefere comprar uma nacional. Mas muitas vezes, por questão do custo, do preço final, as compras públicas acabam definindo uma máquina estrangeira, uma máquina que não é a melhor para o nosso mercado e que acaba vencendo. Então, nós temos uma legislação, um projeto de lei que está em andamento no Congresso para dar preferência para produtos nacionais. Até porque os nossos produtos são muito bons, tanto é que quase 30% dos nossos produtos de máquinas e equipamentos são exportados.
para os principais mercados do mundo, quer seja Estados Unidos, quer seja Europa. Então, são alguns dos temas relevantes que a gente precisa intensificar a luta. Nós sabemos que tudo isso ajuda a indústria. A questão também da depreciação acelerada. O que é isso? Hoje, quando você compra um equipamento, você tem 5, 10 anos para depreciar. Se você depreciar no próprio ano, em 1 ano ou 2 anos, isso significa o seguinte, que você tem um custo muito menor para comprar aquele equipamento, ou seja, você tira os impostos daquilo, você consegue abater isso, então isso reduz o custo final do produto para você. O governo federal criou essa depreciação superacelerada, mas ainda o valor não é o suficiente para atender bem o nosso mercado. Então essa também é uma pauta de luta junto ao governo federal. Então nós temos algumas outras pautas relevantes e a própria reforma tributária, que nós lutamos muito nos últimos anos, e ela vai ser muito importante para a indústria. Ela vai dar uma condição muito melhor. Ela é muito melhor do que o sistema tributário atual. Então nós acreditamos que isso, embora ainda tenha alguns anos para ela entrar em todas as suas etapas em vigência, mas ela vai trazer um ambiente melhor para quem investe em indústria aqui no país. Para a gente levar para o encerramento, deputado Lippe, eu queria saber a sua opinião. Nós estamos num ano eleitoral. E estamos num ano eleitoral talvez o mais polarizado dos últimos tempos. É possível fazer alguma coisa do ponto de vista legislativo até o final desse ano ainda? Eu creio que sim, ainda há um espaço, não é menos, quer dizer, é mais difícil, naturalmente, porque a pauta hoje é eleitoral, a gente tem, vamos dizer, algumas prioridades do governo que estão sendo discutidas, principalmente por questão eleitoral, mas é possível a gente avançar, por exemplo, nos projetos de lei que estão em andamento nas comissões, para essa questão, por exemplo, de dar preferência para produtos nacionais nas compras públicas, né? Nós temos hoje R$1 trilhão de compras públicas, então uma parte disso é para máquinas e equipamentos, e a gente espera que a gente possa contemplar as ótimas máquinas e equipamentos feitos no Brasil. Seria muito saudável para o Brasil em todos os sentidos. Então, acredito que algumas dessas a gente consegue avançar. Uma outra questão que nós estamos trabalhando bastante é para aprovar a nova lei de data centers do Brasil, REDATA. Isso pode trazer para o Brasil investimentos de R$1 trilhão. E nós temos também um outro projeto de lei muito interessante, que é a questão da nova lei de PPPs e concessões. Já passou na Câmara, está no Senado. Então nós estamos nos mobilizando para cobrar do presidente do Senado que coloque isso em votação. Tanto a nova lei de PPPs e concessões, que ela traz muito mais segurança em quem investe no Brasil, e isso é interessante. Se o governo não tem investimento, vamos criar uma lei que traga mais segurança para quem investe, tanto os brasileiros quanto as empresas e os investidores de fora do Brasil. E a questão do REDATA, como eu disse, hoje o mundo inteiro está precisando de data centers e o Brasil hoje é o local, vamos dizer, mais propício para receber não apenas data centers para atender o Brasil, mas para atender o mundo inteiro, porque no mundo está faltando energia e no Brasil está sobrando energia, muita água, né? Mas está sobrando muita energia, é o único país do mundo que está sobrando energia, e energia renovável, tanto é que esse excesso, esse excedente de energia está trazendo risco para o sistema. Então é bom que a gente traga os data centers, porque o que é um problema lá, aqui é uma solução. Então se está faltando energia lá para ter data center, as empresas da Europa e dos Estados Unidos ou do México e outros países que não teriam condição hoje de ter data center, poderiam trazer esses data centers para o Brasil. Isso ia melhorar os investimentos no Brasil, ia ter mais construção civil, ia ter mais gente empregada, ia ter mais máquinas, equipamentos para esses sistemas, as indústrias eletroeletrônicas seriam beneficiadas, cadeias produtivas, tecnológicas, fornecedores e mais. A gente ia exportar esses produtos, porque esses dados vêm do exterior, são processados, são armazenados aqui, processados, voltam para o país e isso paga também imposto. Então isso é muito positivo para o Brasil. Então essas são pautas que nós estamos trabalhando e a gente espera trazer essas soluções que ajudam o mercado, que geram empregos, que movimentam a economia e que tornam o país mais atraente e mais competitivo. Só lhe pedindo desculpas pela demora, mas eu queria saber mais uma coisa. A crise internacional
como é que ela influi no ambiente político e no ambiente industrial brasileiro? Bem, eu acredito que, como o Brasil não está entrando nesses conflitos internacionais, nem brigando com a China, nem com os Estados Unidos, eu acho que a briga da China com os Estados Unidos até nos favorece, porque nós somos um território neutro. Então, tanto para a China investir no Brasil, eles acham um território neutro, quanto os Estados Unidos também. Então, acho que a gente acaba se beneficiando dessa polarização internacional. Mas, além disso, né, desse conflito geopolítico internacional, mas nós temos agora a guerra lá no Irã, que atrapalha o país por conta da elevação dos preços de petróleo. Mas é importante a gente lembrar que a gente só depende de 10% praticamente do petróleo que vem de fora. O restante é produzido aqui. A gente não tem uma dependência importante de petróleo. Então, isso afeta parcialmente a questão no país. Por outro lado, eu entendo que nós temos também, na questão internacional, a oportunidade agora do mercado comum europeu, né? E eles estão muito preocupados com o nosso agro, que é muito forte, muito competitivo, né? Mas nós precisamos também preparar as nossas indústrias para competir com as indústrias da Europa. Então, é uma série de questões que tem sempre um lado positivo e algumas questões negativas, mas eu vejo um futuro, vamos dizer, com oportunidade, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. É para isso que a gente está aqui na Frente Parlamentar de apoio às indústrias de máquinas e equipamentos, por ser um setor estratégico da economia nacional, que representa muito em relação à aplicação da tecnologia, de trazer novas máquinas, novos equipamentos, para aumentar a produtividade das indústrias. Muita gente fala que o Brasil produz, o nosso funcionário produz pouco. Isso não é verdade. O problema é que as nossas máquinas estão defasadas em relação ao mundo. Uma parte dessa perda da produtividade do Brasil é porque nós precisamos modernizar o nosso parque industrial. E isso depende muito das máquinas e equipamentos das nossas indústrias, que estão bem atualizadas em relação ao mundo, mas nós precisamos financiar mais. Nós precisamos dar mais oportunidade para as empresas nacionais poderem comprar os novos equipamentos e, portanto, eu continuo acreditando que, apesar de algumas dificuldades atuais, nós temos cenários favoráveis para o futuro. Deputado Vitor Lippe, presidente da FPMAC, muito obrigado pela entrevista. Sempre um prazer conversar com o senhor e aprender com o senhor. Imagina. A gente volta daqui a pouco com um outro parlamentar conversando com a gente aqui nos Diálogos Industriais. Voltamos aos Diálogos Industriais, o podcast da FPMAC, a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, para conversar com o deputado gaúcho Alceu Moreira, para a gente falar um pouquinho a respeito da legislação da indústria de máquinas. Há muitas queixas, deputado. Uma das principais, a escala 6x1, que não afeta tanto a indústria de máquinas, mas que afeta o Brasil inteiro. Qual é a sua opinião neste momento? Como é que o Congresso deve agir para ajudar a indústria brasileira e a reindustrialização de um país que esteve industrializado e que acabou se desindustrializando? Humberto, nós temos muita dificuldade para fazer leitura do contexto geral quando nós não compreendemos a economia circular. A economia circular é um modelo que tem que ter política industrial muito bem construída. E a política industrial tem que saber o seguinte: na matriz econômica do Brasil, o agro produz 40% do PIB brasileiro, que é 8 tri. Então ele produz 3 trilhões e 200. Ninguém consegue prosperar nesse processo se o dente da engrenagem da indústria não tiver linkado no dente da engrenagem do agro, que por conseguinte tem que estar no dente dos serviços e tem que estar nos governos como licenciadores desse processo. Quando tu não compreende esse corpo todo, essa engrenagem cheia de dentes, tu acaba tratando isso por coxa de retalhos. Por quê? Porque nós não desenhamos política industrial. O parlamentar só vai ser efetivo quando tiver uma política industrial desenhada e ele souber o seguinte: essa peça legal entra nesse processo para compor esse corpo que vai gerar essa máquina gigante. O parque industrial brasileiro não pode funcionar do jeito que está, porque a indústria não tem lugar para o industrial específico por área.
Então, um cara é muito bom na indústria da cana, o outro é muito bom na indústria frigorífica, o outro é muito bom na indústria moveleira, o outro é muito bom. Cada um é bom no seu setor. E quando é que esse setor para pensar que ele está dentro da economia circular, ele é um dente dessa engrenagem e se todos não tocarem harmonicamente, ele não ganha. Bom, bastou abrir o mercado internacional e lá veio as máquinas internacionais e não tínhamos poder competitivo. Por que não temos poder competitivo? Vamos trabalhar um pouquinho sobre isso? Vamos. Quando a indústria transforma um produto e coloca no mercado para ser consumido, vamos pegar a indústria de calçado, esse sapato que eu estou usando aqui. Esse sapato foi feito numa indústria de calçado. Isso é uma indústria. Essa indústria tem no Brasil, só de logística de transporte, 9% mais que o Paraguai. Ela não tem trem, não tem rodovia, não tem ferrovia, não tem hidrovia. Tem legislação para tudo só para proibir, não pode sair nada. Eu tenho uma taxa Selic de 15%, um spread de 4,5%, mais um referencial do BNDES, chegou a 20%. Sabe o que significa isso para ti que está me vendo agora? Significa que se eu pegar um corredor paraguaio para correr 100 metros, e ele foi uma indústria paraguaia, eu, brasileiro, carrego 40 quilos no pescoço e ele nada. Como é que eu ganho? Nós perdemos a capacidade competitiva. Mas não é porque o empresário industrial brasileiro é menos competente. É porque os pressupostos que estão fora do pátio da empresa dele são absolutamente adversos à sua capacidade competitiva. Nós não investimos em pesquisa, em tecnologia e inovação. Nós não temos crédito de médio e longo prazo, porque a nossa taxa Selic é muito elevada. A indústria não pode conviver com isso. Nós não temos um planejamento industrial para o Brasil com decenalidade, por 10 anos. Ninguém consegue trabalhar em indústria com planejamento que seja por menos de 10. Ele tem que saber o que vai acontecer até os 10 anos, porque você precisa planejar com longo prazo. A referência da lucratividade da empresa industrial é sempre uma margem muito pequena. Ele acontece por escala, por volume. Tá? Se ele não tiver previsibilidade, ele não acontece isso. Deputado, o senhor colocou um negócio que eu achei bem curioso. O senhor fala em economia circular e em pensamento circular. As frentes parlamentares têm essa função. Algumas, às vezes, até desaparecem no Congresso. As frentes, como a Frente Parlamentar da Agricultura, a Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, são frentes com um certo vigor. O senhor acredita que é possível pensar esse Brasil em que o senhor acredita que seja pensado a longo prazo nessas frentes? Elas são importantes para isso? Nós vamos de novo conversar sobre isso, porque as frentes parlamentares, elas são inspiradoras. Por que elas são inspiradoras? Porque agora, nesse ano nós vamos ter eleição para deputado federal e senador. Imagina que eu me eleja deputado federal no primeiro mandato. Eu estou andando no supermercado fazendo compra com minha esposa, alguém pega no meu casaco e diz, faz uma lei contra os presidiários. Faz uma lei contra isso. Tu vem para aqui, para o Congresso, e para cumprir o capricho que o teu eleitor te pediu, tu faz um pedido disso. Lá vai para aqueles técnicos da Câmara, muito bem pagos, muito competentes, sem nenhum compromisso com o tema. Ele só desenvolve e te manda. E tu faz a lei. É uma pilha gigantesca de metro cúbico de papel que não gera nada. Por que a frente parlamentar é tão importante? Porque ela é específica, ela tem foco. Desde que ela saiba que ela faz parte da economia circular. Quem é capaz de inspirar o parlamento para ele gerar as leis que regulamentam o nosso setor? É os empresários, a indústria. Enquanto a indústria não estiver dentro da frente, de corpo e alma, ela tem que ter periodicamente, é mensal, é bimensal, mas as maiores indústrias do Brasil têm que se reunir com os deputados e exigir entrega de resultado. Com tarefa, tempo, resultado, pauta estabelecida. Político não é alguma coisa para ser observado à distância. Político de binóculo é um político que quase sempre fica longe dos olhos de quem o paga. O agro está muito presente, porque na frente parlamentar da agropecuária nós conseguimos fazer isso. Aliás, um exemplo para a indústria brasileira que tem que ficar. Na década de 40, por exemplo, nós falávamos do parque industrial, todo mundo ia para grandes cidades porque lá tinha emprego na indústria. Quem era o pato feio? Imagina um cara andando pelas ruas do centro de São Paulo, colono. Todo mundo sabia, aquela roupa que ele vestia, o jeito que ele caminhava, o jeito que ele falava.
Tá? Era assim em Minas, era assim em Porto Alegre, na Rua da Praia, em qualquer lugar. Era assim. O colônia era grosso. Pois é. Em 1986 importamos carne de Chernobyl, não tínhamos o que comer. Carne com radiação. Em 2026, 40 anos depois, nós somos o maior exportador de proteína do mundo. O que aconteceu? Na porteira daquela propriedade, aquele produtor entendeu a mecânica do agronegócio, do agrobusiness, e recebeu todo tipo de incentivo da tecnologia e inovação e aceitou e pagou por isso. Por quê? Porque o mercado internacional precisava de alimento e comprava alimento com um processo concorrencial competitivo muito diferente da indústria. Enquanto vocês pegavam a indústria alemã, chinesa, americana, absolutamente desenvolvida, e vocês com um parque atrofiado e sem desenvolvimento, o agro tinha uma fronteira agrícola gigantesca. O que aconteceu conosco? Em 40 anos nós somos o maior produtor de proteína do mundo e aceitamos todo tipo de tecnologia. Se tu for numa fazenda hoje, tu vai encontrar drone, vai encontrar inteligência artificial, vai encontrar tudo. E por que será que tu não encontra nas indústrias a modernização? Porque ela não tem fôlego. Quando ela pensa que está se recuperando das outras indústrias, chega a indústria chinesa e amassa ela, porque ela não tem capacidade competitiva. Por uma questão muito simples. Nós não fizemos política industrial, não percebemos onde é que nós estamos no cenário internacional e, portanto, nós não fizemos o Brasil um país não vulnerável para poder trabalhar nos eixos industriais que nós somos competitivos no mundo. Naquilo que nós somos competitivos com a Embraer, nós vencemos, não tem nenhum problema. No restante, nós seguramente não temos condição competitiva. Quando nós partimos com o minério de algum lugar para transformar em ferro na nossa indústria, alguém pagou pelo trem que não tinha, pela ferrovia que não tinha, pelo caminhão que não tinha, pelo porto que não funcionava, pela taxa Selic de 15%, pelo imposto de 21%. Alguém pagou pelo custo do Brasil. Este atraso transforma o nosso industrial num processo completo de atraso. A Frente Parlamentar da Agropecuária precisa muito mais do que descobrir os retalhos que tapam o buraco da calça rasgada e construir política industrial. Ninguém tem direito a chegar num momento como este que nós estamos agora e chegar no dia 1º de janeiro como indústria e fazer de conta que ganhou um elefante na rifa e mora num apartamento. O que eu vou fazer com o bicho? Não, meu compadre. Quando chega lá, tem que ter política industrial desenhada, com inteligência de todo o pessoal envolvido nesse processo, para saber que espaço sobrou para nós na economia do mundo para sermos competitivos e vencedores. Deputado Alceu Moreira, muito obrigado pela entrevista, pelo aprendizado com o senhor e por esse trabalho que a frente vem fazendo de abrir caminho e tentar reindustrializar o Brasil. Eu que agradeço. Muito obrigado. Nós voltamos aos Diálogos Industriais, o podcast da Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas, e eu tenho o prazer de receber aqui o deputado Joaquim Passarinho, que integra a frente e que integra esta frente num momento importante para a política industrial brasileira. O Brasil se desindustrializou nos últimos 40 anos e o parlamento, me parece, tem um compromisso enorme de buscar essa reindustrialização. O senhor acredita que isso é possível, deputado? Acho que sim, eu acho que depende muito do que nós vamos fazer nas próximas eleições. Mas eu acho que o primeiro passo foi dado agora na reforma tributária. A reforma tributária, ela olhou muito para a indústria. Realmente, ao longo dos últimos anos, a indústria foi o setor mais prejudicado pela carga tributária. Né? O senhor acredita que o custo Brasil, com a reforma, quando ela entrar em vigor com força, esse custo Brasil diminui mesmo? Por duas coisas. Primeiro, para a indústria, sim, direto. Porque a indústria pagava cerca de 34%, 36% de imposto. E agora vai pagar menos de 30%. Então, há uma redução direta na indústria, que foi, volto a dizer, durante anos o setor mais prejudicado. Né? Fora isso, você muda um pouco a cultura. Né? Porque hoje você tem no Brasil a cultura do não nota, de não recibo, para não pagar imposto. E a fórmula que foi criada, o IVA, que não é uma forma brasileira, é uma forma internacional, ela privilegia a nota, privilegia o recibo, porque você tem um sistema de débito e crédito.
Então, se você não gera nota, você não tem crédito para dar. Então, se você também entender, quando Portugal implantou o IVA, sem o governo fazer nada, a arrecadação de Portugal aumentou 15%. Porque a economia informal, a economia paralela, ela é tão forte que ela começou a sentir que ela precisava entrar para poder participar do mercado, né? Então, a gente acredita que com o implemento da reforma tributária, você vai ter um outro giro na economia, né? E a indústria vai ter um recuo na sua carga tributária. Isso não basta, isso é apenas, estamos falando de imposto. Nós não temos no Brasil uma política industrial, incentivo à indústria. Não existe no mundo um país que cresceu sem pensar na sua indústria, seja ela qualquer tipo de indústria, nem que seja a indústria do turismo, que é um tipo de indústria, mas você tem que ter um projeto e um programa de desenvolvimento da indústria, de fomento da indústria, de incentivo à indústria. Se você trabalhar só com serviço, você vai morrer. Então a indústria ela é o que alavanca o progresso de qualquer país. Então nós achamos que, infelizmente, este governo não tem projeto algum para a indústria, independente do que o ministro possa falar ou não, mas no final o governo não tem nenhum tipo de incentivo a você produzir, visto que cada vez mais nós temos produtos estrangeiros, principalmente chineses, no Brasil. O parlamento consegue resolver esse problema de pensar o Brasil para frente? Só o parlamento não, eu acho, porque o parlamento acaba sendo vencido no final, na ponta, na eleição. Você vê agora, nós lá atrás, o governo taxou 20%, chama de blusinha, não é blusinha, porque quando fala blusinha, vem remédio, vem sapato, vem blusinha, vem calça, vem tudo. Blusinha é só um apelido. Ninguém queria taxação, nós queríamos isonomia tributária. Então, o que nós queríamos é defender a indústria nacional, quer dizer, se o chinês não paga para mandar um sapato para cá, se o chinês não paga para mandar uma blusinha para cá, se o chinês não paga para mandar uma gravata para cá, o brasileiro também não paga. Nós queremos isonomia tributária. O governo, não querendo abrir mão de nada, taxou em 20% os produtos que vinham da China. Só para ter uma ideia, um dos pontos que nós pegamos, um tênis que veio da China para o Brasil, era caro, passava de $50, e veio o pé esquerdo numa caixa e o pé direito na outra, para burlar o fisco. E agora o governo, eleitoralmente, reverte a situação, né? Como se isso fosse alguma coisa do bom. Não é. Então, assim, eu acho que o país que não protege o seu setor industrial esquece de pensar na economia. É possível colocar isso na campanha desse ano? Eu acho que sim, se for justa, né? O problema é que as redes sociais hoje elas venceram o debate, venceram os argumentos e as narrativas hoje estão mais fortes. Então nós temos que aprender a viver um novo momento da política e o setor industrial brasileiro tem que pensar nisso e trabalhar dessa forma. Deputado Joaquim Passarinho, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender e parabéns pelo seu trabalho. Prazer estar aqui. Diálogos Industriais volta numa outra ocasião. Obrigado.